Queremos saudar a todos, a todas, aqueles e aquelas que vão ter a disponibilidade de parar alguns momentos para passarem algum tempo com Deus. E estamos aqui depois de alguns dias em que a nossa voz esteve um pouco afónica, mas pela graça de Deus nós podemos de novo recomeçar a percorrer as veredas da Palavra de Deus. No último vídeo que nós gravamos, falamos para onde iremos nós. O mundo, as pessoas, você e eu, vai ter duas alternativas. Ficar numa terra desolada e deserta, ou viver durante 1000 anos no céu com Deus, com os querubins e com os serafins. Gostaria de voltar novamente ao versículo-chave que nós lemos no último vídeo e assim podermos recomeçar e dar continuidade àquilo que já foi falado. Esse versículo encontra-se em Isaías, no capítulo 24. Isaías, no capítulo 24, Deus transmite uma verdade absoluta que está à beira de ser visível diante dos seus e dos meus olhos. Diz-nos, a partir do versículo 1 até ao versículo 6, eis que o Senhor esvazia a terra e a desola e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, à serva, como à sua senhora, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como o que toma emprestado, ao que dá usura, como o que paga usura. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto têm transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso, a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nelas são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra e poucos homens restam. Há 3 pontos que eu gostaria de reter nesta passagem da Escritura. O primeiro ponto, e o mais importante, é aquele que está no versículo 3, porque o Senhor pronunciou esta palavra. O próprio Jesus disse: passarão
os céus e a terra. Mas a minha palavra não há de passar. Por isso, esta frase do capítulo 3, essa imagem para qualquer dúvida, o mais importante do que acabamos de ler. Não foi Isaías que disse estas palavras. Isaías apenas se limitou a escrever aquilo que o Senhor lhe transmitiu. A boca do Senhor o disse. A segunda coisa que eu gostaria de reter é exatamente o que nos diz o versículo 1, o versículo 1. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola e transtorna a sua superfície. Será bom percebermos isso. Quando nós lemos este versículo, dá a entender que as coisas más vêm de Deus. Mas nós vamos entender que estas coisas não vêm de Deus. Estas coisas simplesmente acontecem porque Deus se retira para que elas aconteçam. Sabem que enquanto o Espírito Santo estiver na terra, haverá algumas tragédias, mas não da forma como estão descritas no capítulo 24 de Isaías. Já tivemos algumas tragédias na terra. Tivemos uma grande tragédia que podemos compará-la talvez como única, que pudéssemos aplicar em parte a este relato do profeta. Foi o dilúvio. Quando o dilúvio veio, a terra foi desolada. Os seus moradores foram extintos. A terra estava transformada. Apenas 8 pessoas ficaram na terra. Também temos algumas cidades, como Sodoma e Gomorra, que foram destruídas em sua plenitude. E aqueles que não foram destruídos foram tirados por Deus da cidade. Mas confesso que nem no dilúvio, nem em Sodoma e Gomorra, nós podemos aplicar esta profecia de Isaías a qualquer um desses momentos. Porque esta profecia vai acontecer, está muito próximo de acontecer, quando o Senhor Jesus aparecer. Gostaria de ler-vos uma passagem do livro Eventos Finais, que no fundo é nada menos que um comentário àquilo que nós acabamos de ler em Isaías.
diz-nos a mensageira do Senhor na página 24. A crosta terrestre será dilacerada pelas explosões dos elementos ocultos nas entranhas da Terra. Portanto, o que é a crosta? A crosta é o solo onde você e eu caminhamos durante a nossa vida. O solo da Terra. E diz que esse solo, essa crosta, vai ser a crosta terrestre, será dilacerada pelas explosões dos elementos ocultos nas entranhas da Terra. Se você duvida, ou se você duvidou alguma vez desta profecia, vá e faça uma viagem, nem que seja uma viagem por vídeo, até à Espanha, à ilha de Maiorca. E ali você verá esta realidade acontecendo. Há meses que aqueles moradores que ali viviam tiveram que ser retirados, porque a crosta terrestre está sendo dilacerada. E ela continua. Estes elementos, uma vez desprendidos, arrebatarão os tesouros dos que durante anos têm aumentado sua fortuna pela aquisição de grandes posses, a preços de fome dos que estão ao seu serviço. E o mundo religioso também será terrivelmente abalado, pois o fim de todas as coisas está às portas. Reparem que a mensageira do Senhor diz que a terra será dilacerada. Eu vi algumas imagens e ouvi algumas mensagens de pessoas que vivem naquele lugar em Cumbre de Vieira. Vi pessoas a verem as suas casas a serem nada mais, nada menos absorvidas pela terra, entrando pela terra dentro, sendo consumidas por os elementos ocultos da natureza. Mas é interessante que a mensageira do Senhor diz que não será apenas a terra. Diz-nos, e o mundo religioso também será terrivelmente abalado, pois o fim de todas as coisas está às portas. Agora necessitamos de fazer uma pergunta. Como é que o mundo religioso vai ser abalado por tudo aquilo que está descrito na profecia? Como é que o mundo religioso vai sentir o abalo? Vocês sabem que a palavra abalo é um sinónimo de tremer. E então dá-nos a ideia que o mundo religioso entrará num tremedário espiritual. E como poderá isso ocorrer? De que forma? Você sabe
que o tremedário espiritual não é nada mais, nada menos de que você não saber o que fazer nem como agir. Você não sabe para onde vai, como vai e quando vai. Este será o grande tremedário no mundo religioso. É o momento em que as pessoas perderam a fé. É o momento em que as pessoas deixaram de confiar em Deus e passaram a confiar naquilo que os seus olhos veem. É o momento de tremedarem. Porém, eu quero vos dar uma certeza. Tudo isto acontece porque o trabalho de casa e o trabalho em casa não está sendo feito pelas pessoas. Mas deixem-me ler um pouco mais e de seguida iremos melhor e compreender melhor. Chegou agora o tempo em que no momento podemos estar em terra sólida. Lembrem, na Espanha. E no outro momento pode ela estar fugindo debaixo dos nossos pés. Haverá terremotos onde menos se espera. Há 4 grandes terremotos que irão contribuir para dilacerar a terra. E ai daquelas que estiverem no terreno, onde quando eles demonstrarem a sua fúria, possam também sentir o abalo desse mesmo terremoto. Em incêndios, em inundações, em terremotos, na fúria das grandes profundezas, nas calamidades por mar e terra, é transmitida a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre com os homens. Portanto, vimos que a terra ficará numa situação caótica porque o Espírito Santo, como aconteceu no dilúvio, em que o Espírito Santo apenas permaneceu com aquela geração 120 anos, retirando-se, e aí as fontes dos grandes abismos, rios e mares, fizeram o trabalho que Deus havia anunciado a Noé. E queridos amigos, quando o Espírito Santo se retira, começa a grande tragédia. E agora notem o que diz a seguir. Antes que o Filho do Homem apareça nas nuvens do céu, tudo na natureza entrará em convulsão. Não deixe qualquer dúvida. Antes que o Filho de Deus apareça, a terra será um caos, mas ainda não será o pior caos. Porque o pior caos encontrar-se-á a terra quando os eleitos de Deus subirem, forem arrebatados nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares e passarem 1000 anos
na presença gloriosa de Deus, julgando aqueles que ficaram aqui na terra, feitos e reduzidos em cadáver. Ela continua a dizer: raios do céu unindo-se ao fogo da terra, farão com que as montanhas queimem como uma fornalha e lancem suas torrentes de lava sobre aldeias e cidades. Isto é visível hoje. Isto ninguém pode duvidar. Massas derretidas de rochas lançadas na água, pela sublevação das coisas ocultas da terra, farão ferver a água e arremessarão pedras e terra. Haverá fortes terremotos e grande destruição de vidas humanas. Mas quero-vos dizer uma coisa. Há uma terceira coisa que eu vos quero mostrar ainda no capítulo 24 de Isaías. Já vimos que a boca do Senhor o disse. Já vimos que isto vai acontecer antes da vinda do Senhor Jesus. Por isso preparemo-nos para estes dias. Porém, há uma terceira coisa. E a terceira coisa encontramos-la no versículo 5. Deus apresenta a terra doente e moribunda, mas no versículo 5 Ele mostra-nos a razão da doença da terra. E Ele diz: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto têm transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Retenhamos aqui três coisas. A primeira que nós precisamos reter: a terra está contaminada. Eu pergunto, que contaminação é esta? Os científicos querem apresentar o problema da terra como problema climático. Então dizem que a terra está como está e está a sofrer por causa da questão ambiental. Não podemos descurar essa realidade. Mas não podemos é ficar apenas com essa realidade. A terra está contaminada. Nunca se viu tanto lixo na terra, tantas coisas que se fazem na terra, toneladas e toneladas de lixo são feitos diariamente pelas pessoas. Todo esse lixo é levado para certos lugares. A terra está contaminada, as águas estão contaminadas, e se nós não tivéssemos a intervenção divina, a própria contaminação da terra nos mataria. Deixaríamos de ter condições habitacionais. E hoje, como nós sabemos, em Nova Iorque, em Coimbra, nós já temos um relógio que os cientistas colocaram, que apresentam que a duração da Terra será de 7 anos.
numa condição ainda habitável. E que se não houver uma intervenção, ninguém consegue resistir. E quero-vos dizer que isso também tem alguma verdade. Sabem porquê? Porque diz que poucos homens restam. Vai haver poucos homens. E quando fala homens, não está a excluir as mulheres. Está a dizer que vai haver poucos. E quem são esses poucos que restam? Esses poucos que restam têm que estar a viver uma vida como viveram aqueles que restaram no dilúvio. Têm que viver uma vida como aqueles que restaram em Sodoma, que saíram de Sodoma. Os que vão restar são aqueles que não querem transgredir as leis de Deus. São aqueles que não se deixam vencer pelo mundo nem pelos líderes deste mundo, mas que apenas querem ser fiéis ao assim diz o Senhor. Para Lucas, Lucas chama-lhe o pequeno rebanho. Ezequiel chama-lhe o remanescente. Jeremias chama-lhe o remanescente e o resto. São esses que vão estar na terra. Numa situação caótica, numa situação inabitável, mas que o seu pão lhe será dado e as suas asas e as suas águas serão certas. Apesar da destruição de tudo o que haverá na terra, eles terão um lugar nas montanhas. Ali eles serão protegidos pelo Senhor dos Senhores e pelo Rei dos Reis. Porém, há algo que me preocupa e que ainda ontem eu pude testemunhar com algumas pessoas que estiveram aqui comigo durante a tarde. E o que é que me preocupa? Um versículo que está em Mateus 24. E esse versículo que está em Mateus 24 é algo que cada um de nós precisa refletir. E vamos ver então o que é que nos diz e que versículo é que me preocupa. O versículo que me preocupa é o versículo 39. E o que é que diz o versículo 39? E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então o que é que me preocupa? E não perceberam. Não perceberam os sinais. Quando Moisés construía a arca, quando Moisés serrava as árvores, quando Moisés construía, não perceberam. Deus mandou-lhe o último sinal para que eles conseguissem entender que era o fim. E o último sinal que Deus mandou àquela geração incrédula foi quando os animais desciam da montanha, 2 a 2, macho e fêmea, e entraram na arca sem mãos. Deus mostrou sinais. Deus mostrou o último sinal, mas não o perceberam. Se nós quisermos ver, o mesmo aconteceu em Sodoma. Gostaria, agora no livro de Lucas, no capítulo 17, vamos ver o que nos diz o Senhor.
tudo palavras de Jesus. Diz-nos, a partir do versículo 26, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias dos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Portanto, vimos que vai haver uma atividade. A atividade vai fazer ignorar os sinais. Os sinais que Deus está a enviar. E nós no próximo vídeo iremos mostrar o último sinal. Tal como aconteceu com Noé, com a geração antediluviana. Deus mandou-lhe um último sinal. Assim vai acontecer conosco nesta geração. Tal como aconteceu com Ló, Deus vai enviar o último sinal. Mas você não se vai aperceber do último, a menos que esteja apercebido dos primeiros. Você, se não se aperceber dos primeiros e estiver a fazer uma preparação, você não se vai aperceber do último. E virá Jesus. E como diz o profeta Isaías, serão mortos pela presença do Senhor. Gostaria de ler um último verso que nós encontramos no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, e se a memória não me falha, é no capítulo 6, vamos ver o que Deus diz e que nós precisamos reter. O livro de Hebreus, capítulo, penso que é o capítulo 6. Por acaso não é o capítulo 6, mas eu já encontro rapidamente. É o capítulo 12. Diz-nos o sábio apóstolo. Vede, vou ler a partir do versículo 25. Vede, não rejeiteis ao que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz da qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma outra vez comoverei não só a terra, mas também o céu. E esta palavra, ainda uma vez,
mostra a mudança das coisas móveis como feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com referência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O nosso Deus, que as pessoas dizem que está certo, que é um Deus de amor, um Deus compassivo e misericordioso, a Bíblia lhe chama fogo consumidor. Se você não crê nisso, conheça a história de Sodoma. Sodoma e Gomorra. O que é que aconteceu com aquelas cidades? Conheça a história de Babilônia. O que é que aconteceu com aquelas cidades? Por isso é que nos diz aqui: vede que não rejeiteis o que fala. Por isso, meu querido irmão, minha querida amiga, nós iremos ficar agora por aqui. No próximo vídeo, nós iremos saber qual será o último sinal. Mas quero lhe dizer, mesmo anunciando esse sinal, se você não vir aqueles que antecedem esse, você não poderá salvar-se. E a pergunta fica no ar: para onde você vai? Para onde você vai? Para onde eu irei? Continuaremos no próximo vídeo. Até lá, fique com Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz. Não permitas que os alertas que Tu nos envias por meio dos sinais deixem de ser sinais que estejamos atentos. Nós queremos conhecer desde o mais pequeno dos sinais até ao último dos sinais. Porque, como diz o profeta Isaías, poucos homens irão restar na terra. E, querido Deus, nós queremos fazer parte desses poucos homens. Nós e todos aqueles irmãos, irmãs, amigos e amigas que nos visualizam. Ajuda-nos, Senhor. A terra está doente. E está doente por causa dos seus moradores, por causa de cada um de nós. Porque deixamos de seguir o Senhor e passamos a seguir o homem e a ciência em lugar do Senhor. Pedimos-te que nos dês fidelidade, fé, força, coragem, determinação, mas muita sabedoria para não negligenciar o assim diz o Senhor.
fica conosco e com aqueles que nós aqui representamos. Que eles abram os olhos e vejam que a porta ainda está aberta, mas logo, logo irá fechar. Dá-nos, pois, a tua paz e a graça de Jesus. Nós te pedimos e agradecemos. Amém. Até ao próximo encontro e estejai atentos ao Assim Disse o Senhor.